Hello, everyone! Sejam bem-vindos ao meu primeiro vídeo no canal. Aqui eu vou falar sobre viagens, intercâmbio, beleza, maquiagem. O programa de au pair, basicamente, é um intercâmbio cultural, depois eu explico essas aspas, onde você vai para casa de uma família que vai te receber e tal, que é chamada de host family, ou família anfitriã. E aí lá você ajuda a cuidar dos filhos dessa família. Daí quais são os benefícios do programa? Além dessa troca cultural que você tem, você recebe um valor semanal, acomodação e alimentação. É tudo por conta da host family. E você tem que ter um quarto só para você, um quarto privativo, você não pode dividir o quarto com ninguém. O banheiro pode ser compartilhado, mas a maioria dos au pairs não gostam, então tem bastante família que oferece o banheiro privado para au pair também. Eu falo que assim, é uma experiência legal, mas não perfeita, porque não é toda família também que gosta dessa troca cultural, por isso eu coloquei que é um intercâmbio de troca cultural entre aspas, porque tem família que não liga muito para isso, na verdade, e eu arrisco dizer até que tem famílias que só contratam au pairs porque é uma mão de obra mais barata do que as nenes, né, as babás de lá. Então, infelizmente, sim, como todo no mundo, tem as pessoas boas e tem as pessoas ruins, e então vai ter família muito boa, que realmente você vai ser um irmão, uma irmã mais velha, mas tem família que vai te ver como uma empregada, infelizmente. E aí é por isso que você precisa saber fazer o match certinho com a família. Pode dar errado? Pode dar errado, mas tem alguns passos que você segue pra tentar fazer não dar errado. E depois eu vou gravar um vídeo sobre isso também. E aí, quais são os requisitos para ser au pair? Precisa ter entre 18 e 26 anos. Depois dos 26 anos não dá mais tempo. E pode ser homem ou mulher. Os homens são chamados de bro pairs. Tem menos, né, menos homens que procuram esse trabalho, mas tem famílias que pegam sim bro pairs. Tem alguns vídeos por aí no YouTube que são bro pairs. Precisa ser legalmente solteiro, não ter filhos, ter CNH, ter inglês intermediário, que aí você precisa fazer uma prova, que chama ITEP, pelo menos na agência que eu tô, chama ITEP, para comprovar esse inglês intermediário. E precisa ter pelo menos 200 horas de experiência com criança, que aí você tem que pôr lá no seu perfil e tudo mais. E sim, você pode tirar a CNH para começar o processo do intercâmbio, tá? Não tem problema se você tiver a CNH provisória. O único ponto é que, se você tiver a CNH provisória, você vai ter que embarcar 3 meses antes da sua CNH vencer, senão você tem que esperar ela vencer para renovar, para aí sim você poder embarcar, e aí pode dificultar o match aí, ficar esperando muito tempo. Então, tem que tentar dar o match aí, fazer todo o processo até 3 meses antes dela vencer. Mas sim, dá para ir com a CNH provisória. Aí, como escolher a agência certa? Eu não falo que tem agência certa, gente. Toda agência vai ter problema de alguma forma. Toda agência tem o seu defeito. E assim, cada um é único, cada um tem sua experiência. Então, varia muito. Tem gente que gosta mais de uma, tem gente que gosta mais de outra. Eu estou indo pela Experimento, a Experimento aqui no Brasil, que é com a Au Pair na América, que também é chamada de APIA, tá? E tem também as outras duas que são as maiores, né? Que é a STB, com a Au Pair Care, e tem a Cultural Care, que é uma especializada só em au pair. A STB e a Experimento também tem outros tipos de intercâmbio. A função da agência aqui do Brasil é te dar o suporte e te inserir nessa agência que vai fazer a mediação entre as host families e as au pairs. O processo ele é bem chatinho, bem burocrático, e o tempo varia muito de um caso para o outro. Por exemplo, se você tem CNH e passaporte, o processo pode ser bem mais rápido. Eu precisei tirar o meu passaporte, mas não me atrasou muito, porque o passaporte em si é uma coisa muito rápida, mas a CNH é uma coisa que demora. Então, pode demorar um pouquinho mais o seu processo por conta disso. Mas nada muito gritante. Depende muito de como você vai levar as coisas. O preenchimento da application também varia muito. Tem gente que preenche uma semana, tem gente que demora um mês. Então, eu tô tendo uma experiência muito positiva com a Experimento.
E não tô sendo paga para falar isso, mas é que quando eu estava procurando, eu queria muito ver vídeos que as meninas falassem sobre as experiências com as agências. E eu vi falar muito bem sobre a Experimento, né? E a Au Pair in America, você tem 3 tipos de au pair, que é o au pair tradicional, que é o que a maioria das meninas se enquadram, que são aqueles requisitos básicos. O au pair extraordinário, você precisa ter algum curso, né, na área da educação, como pedagogia, por exemplo, e também precisa de mais horas comprovadas full time, né, que seria 8 horas por dia. E aí você consegue ganhar um pouquinho a mais do que no au pair tradicional. E tem também o Educare. O Educare é para quando você quer uma bolsa de estudos maior, porque é um dos benefícios também, esqueci de pontuar, que a família te dá uma bolsa de estudos, você precisa fazer um curso lá também, de alguma coisa que você escolher, pode ser, não precisa ser de inglês, pode ser qualquer outra coisa. No Educare, eles te dão uma bolsa de estudos maior, só que eles te pagam menos semanalmente. Então, tem essas 3 modalidades. Eu tô indo pelo tradicional mesmo, tentei pelo extraordinário, mas eu não tinha 8 horas por dia de experiência, então foi pelo tradicional mesmo. E aí, quais são as documentações necessárias? Você vai precisar, para depois, né, embarcar e tudo mais, você vai precisar de passaporte, visto, CNH, com a permissão para dirigir internacionalmente, carteira de vacinação, as vacinas precisam estar em dia, então são coisas que você já pode adiantar logo no começo do seu processo e atrás das suas vacinas. O visto só tira depois, vou explicar agora para vocês como que funciona o processo passo a passo, mas a vacina dá para ir adiantando, o passaporte também. A PID, né, que é a permissão internacional para dirigir, pode esperar dar o match com a família, não precisa ser logo de cara. E também é muito importante se preparar emocionalmente, psicologicamente, porque é uma grande mudança, e financeiramente também, para aguentar a barra aí, porque não é fácil ficar longe da família por tanto tempo, e o au pair tem o tempo mínimo de 1 ano, tá? Então você fica pelo menos 1 ano lá, e aí você tem a possibilidade de estender por 6, 9 ou 12 meses, mas assim, né? Então você pode chegar a ficar até 2 anos lá, então a preparação tem que ser grande, porque eu, particularmente, para mim, ficar longe da minha família, eu acho que é um dos meus maiores desafios, principalmente para um lugar que eu nunca fui. Por essas agências que eu citei, é para os Estados Unidos, tá? Existe o au pair na Europa, mas não é por agência e eu não consigo falar para vocês, porque na verdade o meu está sendo para os Estados Unidos com experimento, então não sei falar muito bem sobre o au pair na Europa, mas sei que tem também, tá? Etapas do processo, vamos lá. Primeiro de tudo, você fecha com a agência aqui no Brasil, paga a taxa da agência, que é aquela que vai te dar todo o suporte para você ir para a agência, né, da mediação. Depois, pagando essa taxa, você recebe um link com um login para você começar a preencher o seu application. Seu application é tipo o seu currículo, é o que vai aparecer para as famílias como se fosse uma espécie de LinkedIn. É a forma que vai aparecer lá para as famílias. É como se fosse uma rede social mesmo. Aí, quando o seu application está quase finalizado, a agência entra em contato com você para agendar uma entrevista. Essa entrevista, eles precisam preencher coisas, dados sobre você. E aí tem perguntas em português, mas sim, na entrevista também precisa falar inglês. E aí vai ser nessa entrevista que ela vai falar se você já está apta ou não para fazer o teste para comprovar o seu nível de inglês, que é o ITEP. Ela pode falar para você, ó, beleza, eu acho que você já consegue passar na prova, e aí você já pode fazer a prova e pronto. Ou ela fala, olha, eu acho que você precisa estudar um pouco mais para não correr o risco de reprovar, né? Porque, pelo menos pela minha agência, tudo que eu tô falando é a minha experiência, tá, gente? É como está sendo pelo experimento. Se você reprovar no ITEP, você precisa esperar 3 meses para refazer a prova. Então, isso pode atrasar muito para você ir, pode demorar muito mais seu processo. Então, é bem legal estudar algumas coisas. Não é difícil, tá? A prova, assim, não é um bicho de 7 cabeças. Mas, falta para outro vídeo. Fez a entrevista, fez o teste do ITEP, seu application tá ok, aí o application vai para correção, demora mais ou menos 1 mês para corrigir, eles devolvem, você faz algumas alterações, vai de novo, aí dentro de 7 dias mais ou menos, vem de novo se falta alguma coisa para você corrigir, e dentro da application tem uma seção de referências, você precisa pôr referência do seu trabalho, pessoas que trabalharam com você, e precisa também pôr referência de caráter, não pode ser ninguém da família, alguém que vai falar bem de você.
E aí, na parte da correção da application, eles ligam para essas referências para bater as informações, para ver se o que a referência colocou é verdade, se faz sentido com o que você está falando. E assim, bem burocrático mesmo. Aí depois ele é enviado para Londres para corrigir, depois que corrigimos tudo aqui, eles enviam para Londres. Estando tudo ok, você fica online para as famílias. É o momento aí que você começa o processo de entrevistas com as famílias acessam seu perfil. Se eles gostarem de você, vão agendar entrevistas com você, tá? Reuniões, né? Você pode fazer várias reuniões com a mesma família. Aí é em busca do match, né? Aí você vai em busca do match e assim, você tem que gostar da família e a família tem que gostar de você. E eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso, porque é um assunto extenso, tem bastante coisa que dá para perguntar, bastante coisa que dá para fazer para ter esse match perfeito e evitar as famílias perigo. Mas aí, ok, demos match, uhul! Encontramos a nossa família. Aí é quando você começa a aplicar o seu visto. Aí sim você vai para o visto e pagar a taxa da APIA, porque você paga uma taxa para essa agência da mediação, tá? Então aí deu match, você paga a agência, vai atrás do seu visto e vai atrás da sua CNH para dirigir internacionalmente, que chama PID. Então, deu match, taxa da agência, visto e PID. Estando tudo ok, passamos na entrevista do visto lá no consulado, tiramos a nossa CNH e pagamos a taxa da agência, é só embarcar, bem, vai ser feliz, está indo para um novo lugar. E aí, chegando lá nos Estados Unidos, lá que eu falo é porque eu ainda estou no Brasil enquanto eu gravo esse vídeo, tá? E então, chegando lá nos Estados Unidos, a gente faz um curso de 3 dias em Nova York, que é um preparatório das au pairs, vão as au pairs lá e faz esse curso de 3 dias, a gente fica num hotel e tal, pra só depois ir pra casa da família. E assim, gente, como eu falei, vou fazer um vídeo sobre match com as famílias, mas já de antemão, é muito importante não ter pressa para fechar o match, porque às vezes pode ser uma família muito perigo, assim, de falar uma coisa para você e depois fazer outra, e eu vou detalhar bonitinho em outros vídeos como fazer para evitar esse tipo de coisa. Mas assim, não ter pressa, porque já pensou, você vai para morar por 1, 2 anos lá fora e aí você fica numa família que, pô, não é legal? Existe um processo que chama rematch, que é quando ou você ou a família não tá contente, aí pede para trocar, né? Ou você pede para trocar de família, ou a família pede para trocar de au pair. É a LCC que cuida disso. A LCC são os organizadores lá, o pessoal que fica lá cuidando de você lá fora, tá? Que eles ficam lá, eles moram lá e tal. Só que assim, é muito difícil entrar em rematch, porque você corre o risco de não dar match com outra família no tempo que você precisa e acaba precisando voltar pro Brasil. E aí acabou. Não é que acabou, aí você tem que dar match para ir embora de novo. Meu, muito difícil, um processo muito difícil entrar em rematch, é muito delicado. Então, quanto a gente puder evitar o rematch, melhor. Então, assim, sem pressa, numa boa, conversa com a família, vê os seus pré-requisitos, o que você não abre mão. Mas, no geral, é isso. Dá certo no final, tem que ter calma. Não vai ser perfeito, tá, gente? Tem que entender que a gente tá indo para trabalhar. Tá, a gente está indo para trabalhar, são até 45 horas semanais. Tem família que pede final de semana, tem família que não pede final de semana. Então, assim, é um intercâmbio cultural? Sim, principalmente se você pegar uma família que vai te acolher como família mesmo e vai te inserir em Halloween, Thanksgiving, Christmas. Aí sim vai ser muito legal, aí realmente é uma troca cultural, que você pode cozinhar. Tem até um caso de uma au pair que ensinou sobre o carnaval brasileiro na escola de uma das host kids dela. Então, assim, tem como, tá, gente? Não é tudo perdido, não é o mundo péssimo, como alguns vídeos falam aqui no YouTube, mas também não é a perfeição, tá? Não vai como Alice no País das Maravilhas. Tem que ir com o pé no chão. Sim, sonhar bastante, mas com o pé no chão, tá? Porque vamos ir para trabalhar principalmente.
Esse foi o meu primeiro vídeo no canal. Já se inscreve se você gostou, porque ainda tem uma série de diário de intercâmbio. Tem muita coisa legal para postar ainda, muito assunto legal. Vou falar sobre tudo, todo o processo, todas as partes, tudo que vocês precisam saber sobre isso. Também vou postar vlogs, rotinas. Vai ser muito divertido. Eu espero que vocês me acompanhem nessa jornada. E se você chegou até aqui, comenta. Tô engajada no projeto. Já deixa o like para me ajudar a crescer, sempre foi meu sonho estar aqui e finalmente criei coragem. Então, conto com vocês. É isso, muito obrigada. Beijo!